Olá. Eita. Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, porém hoje não estamos na sala da minha casa porque hoje é dia de domingo não resolvido. Pra quem não sabe, os vídeos aqui de domingo são de casos não solucionados e eu gosto de avisar porque eu sei que não é todo mundo que gosta, mas dá uma chance pra esse caso, porque na verdade o caso de hoje, ele não é assim bem não solucionado como os outros que eu trouxe aqui. A gente sabe o que aconteceu nesse caso. A gente sabe quem são os culpados. Porém, nesse caso, a gente não sabe o que aconteceu com os acusados. O que aconteceu depois dos crimes é um mistério. Então, se você não gosta de casos não resolvidos, dá uma chance para esse aqui e fica comigo aqui no vídeo. Eu preciso, antes de começar o caso, agradecer a inscrita Vanessa Arantes, porque foi por causa dela que eu tô trazendo esse caso aqui hoje. Ela sugeriu o caso de hoje, eu fui pesquisar e eu acabei lembrando, gente, que eu assisti sobre esse caso em um episódio do Discovery Investigação há muito tempo. Eu morava com a minha mãe ainda, eu sei lá em que ano foi que eu assisti, mas ele ficou na minha cabeça, só que eu só lembrava de flashes, assim, eu não lembrava exatamente de que caso se tratava. E aí, quando a Vanessa me sugeriu esse caso, fui buscar, e aí eu descobri que era exatamente esse caso que eu assisti lá atrás no Discovery Investigação. Inclusive, eu consegui até achar o episódio antigo, assisti novamente e relembrei, né, tudo que eu tinha assistido naquela época. E também para ajudar aqui na pesquisa do caso. Então, hoje eu contarei para vocês a história da família Bender, conhecida como a família de serial killers. E eu vou contar para vocês como eles recebiam viajantes na casa ali da família, normalmente homens, ofereciam uma bebida, comida, um lugar para dormir. Porém, se esses homens se encaixassem em algumas características específicas, ele nunca mais sairia vivo da casa da família. E eu preciso dar uma contextualizada aqui para vocês, falar um pouquinho de história para a gente entender aqui a época onde tudo isso está acontecendo. Após o fim da Guerra Civil, os Estados Unidos realocaram os nativos da região ali do sudeste do Kansas para um outro local que futuramente ficou conhecido como o estado de Oklahoma. E falando em outras palavras, na verdade, os Estados Unidos, eles decidiram que os nativos ali, os índios nativos, eles não tinham qualquer direito sobre as terras que eles estavam morando e abriu essa área ali para os colonizadores. Isso significou um fluxo grande de pessoas para essa região ali do Kansas. Elas vinham de vários lugares e existia uma rota principal que essas pessoas percorriam. O nome dessa rota era Rota Osage ou Osage e, pelo que eu entendi, posteriormente ela também foi conhecida como a Rota de Santa Fé. E essa rota ela passava pelo Missouri, pelo Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México e Colorado. Osage era o nome de uma tribo de índios nativos. E essa rota, ela foi feita e percorrida primeiramente por eles. Então, quando os colonizadores chegaram depois, eles usaram essa mesma rota, que tinha sido feita pelos índios Osage, então eles chamaram de Rota Osage. E essa rota era a melhor maneira que os colonizadores tinham, né, o melhor caminho ali para que eles pudessem percorrer e chegar nessa nova região ali do Kansas. Quando colonizadores chegavam até essa região, se eles conseguissem plantar alguma coisa, criar animais durante um tempo, eles ficavam com a terra. Era basicamente isso. Eu sempre gosto de frisar aqui para vocês que estudar a história é muito importante e eu gosto quando o caso me traz um pouco mais de conhecimento, eu aprendo coisas novas. Mas é claro que a história ela é muito maior do que isso que eu tô contando aqui para vocês, né? Eu conto de uma forma aqui básica e simples, só para a gente entender mais ou menos o que estava acontecendo. Bom, então estamos em 1870 e a família Bender é uma dessas famílias que está tentando encontrar aí um lugar para se estabelecer, né? Encontrar terras. E vamos falar então aqui dos integrantes dessa família, que é bastante confuso.
porque nas fontes você vai encontrar várias explicações, principalmente nas fontes mais novas. Eu acho que até um período, assim, essa história da família, ela foi contada de um jeito, mas pelo que eu pude pesquisar, fontes um pouco mais novas começam a divergir em outros aspectos, mas enfim, como eu faço sempre, eu trago todas as versões para vocês. Vamos lá. Acredita-se que a família Bender era uma família de imigrantes alemães. E a família era composta pelo casal John Bender e Elvira Bender. Só que aí já começa, porque tem lugares que ela é chamada de Elvira e em outros lugares ela é chamada de Almira. Para não ter mais confusão aqui para vocês, às vezes que eu for me referir a ela, eu vou falar a senhora Bender. Junto com eles, existia também John Gebhardt, também conhecido como John Jr. ou John Bender Jr. e a Katie Bender. E aí que começa a confusão. A versão mais contada sobre a família é que o John Jr. e a Katie eram irmãos, os dois filhos do casal aqui, né? John Bender e senhora Bender. Porém, é relatado que os dois aqui, o John Jr. e a Kate, eles tinham um relacionamento muito mais parecido com o relacionamento de marido e mulher. Então, em muitas fontes, você vai ouvir falar que existia uma relação incestuosa aqui entre eles. Mas, como eu falei, existe a versão de que eles eram marido e mulher. Inclusive, existem fontes que relatam que vizinhos da família lá na época falaram realmente que eles eram casados, que eles não eram irmãos. E aí gera uma outra dúvida. Qual o parentesco, então, ali do casal John Bender e senhora Bender com os dois, né? Um dos dois era filho do casal ou não? Então vamos lá, existe a versão de que o John Jr. era filho do casal. Só que é estranho, porque esse John Jr., ele também é relatado em algumas fontes com o nome que eu acabei de dizer para vocês, o John Gebhardt. E tem a versão de que a Kate, então, era filha do casal, né? E se casou com o John Jr. Só que também as pessoas duvidam um pouco porque é relatado que a Kate não se parecia nada com o casal, né? Não parecia que ela era filha deles. Então, gente, assim, não vamos saber exatamente qual é a relação de parentesco dessa família, né? Mas a maioria das fontes realmente diz que era os pais e um casal de filhos. E para vocês verem como a confusão é grande, há uma divergência, inclusive, entre a Wikipédia americana e a Wikipédia brasileira. Na brasileira diz que eram filhos, na americana já diz que não, que talvez eles fossem casados, né? A Kate e o John Jr. E se você for realmente a fundo aí na história da família, porque pelo que eu pude pesquisar, existem muitos historiadores que ainda ficam atrás da história da família Bender, eles ainda querem entender quem eram as pessoas e qual foi o fim deles, né? Acredita-se que a senhora Bender, ela foi casada anteriormente, né, antes do John Bender, e que ela teve 12 filhos, inclusive a Kate seria a 5ª filha dela. Então pode ser até que a Kate era filha de um outro marido e a gente não tem como saber. Então, de novo, não tem como a gente afirmar 100% qual era o relacionamento deles, né? Quem era filho de quem, se era filho de alguém, se eles eram casados, se eles eram irmãos. O que a gente precisa saber aqui para o caso é que essas 4 pessoas eram uma família, de uma forma ou de outra. Eles moravam juntos, eles viviam juntos, faziam tudo juntos, trabalhavam juntos e, inclusive, matavam juntos. Mas então vamos falar aí um pouquinho de cada um deles. O John Bender, ele tinha cerca de 60 anos, ele falava muito pouco inglês, e o inglês que ele falava era descrito como gutural e geralmente ninguém entendia. Ele era descrito como um homem largo e alto, cabelos um pouco compridos e aparência selvagem e desgrenhada. A Elvira ou Almira Bender, ela tinha 55 anos, supostamente falava pouco inglês também, tinha olhos azuis, cabelos escuros e era descrita como uma mulher grande e também muito hostil. Tanto que as pessoas a chamavam de She-Devil. She-Devil, gente, seria tipo assim, a versão feminina do demônio. Também falam que ela quase não interagia com ninguém e que na época as pessoas mal sabiam qual era o nome dela justamente por isso, porque ela não conversava com ninguém.
O John Bender Jr. tinha cerca de 25 anos, é descrito como sendo bonito, alto e esguio, cabelo ruivo, mas tem algumas fontes que falam que era um cabelo escuro, e bigode. Ele falava inglês fluentemente, mas ele tinha bastante sotaque alemão. É dito que o John Bender Jr. ele tinha uma mania assim de ficar rindo aleatoriamente, as pessoas olhavam, ele estava rindo sozinho e ninguém sabia o porquê. Por causa disso, algumas pessoas achavam o John Bender um cara meio estranho. Inclusive nas fontes, né? Eu vou falar exatamente como é descrito aqui nas fontes, né? As pessoas acreditavam que o John Bender era um pouco idiota e com algum problema na cabeça. E temos a Kate Bender. A Kate, ela tinha cerca de 23 anos, era culta, atraente, falava inglês muito bem e com pouco sotaque. Ela era descrita como muito bonita, alta, magra, cabelos e olhos escuros, tinha uma cicatriz visível em cima do olho esquerdo e era dona de uma personalidade extrovertida e até meio paqueradora, e ela também montava cavalos muito bem. Então, como eu disse, em 1870 a família Bender estava à procura aí de terras. Então, os homens da família, o John Bender e o John Jr., eles saem de St. Louis, no Missouri, e eles pegam essa rota que eu comentei com vocês, e eles vão até a região de Cherry Vale, no Kansas. Lá, eles compram 2 lotes de terra, cerca de 160 acres. E esse local que eles compraram ficava, assim, muito, muito próximo à rota Osage. Inclusive, assim, eu pesquisei mapas antigos, né? Porque o mapa de hoje em dia, pelo menos eu não consegui encontrar essa rota, né? Eu acho que ela não existe mais, ou pelo menos boa parte dela não existe mais, né? Porque muitos anos atrás. Mas eu encontrei alguns mapas antigos e dá a entender que essa rota, que era essa rota principal, ela passava quase que na frente, assim, dessa propriedade aqui que a família comprou, né? Era muito próximo mesmo. E os 2 homens, eles ficaram ali cerca de 3 meses, mais ou menos, trabalhando nessa propriedade. Primeiro de tudo, eles construíram uma casa, e era uma casa de 1 cômodo só, era de 5 metros por 7 metros. Eles também construíram um celeiro improvisado, um curral, um poço também, e no final ali do ano de 1870, tudo estava pronto. Quando a primavera chegou em 1871, que lá nos Estados Unidos a primavera é no mês de março que começa, eles compraram alguns animais, eles compraram vacas, galinhas, porcos e começaram a construir também um pomar de maçãs atrás da casa. E no outono aqui de 1871, que é ali no finalzinho de setembro, as 2 mulheres, a Kate e a senhora Bender, se juntaram ali aos homens da família. Logo eles começaram a fazer negócios e o primeiro passo aqui foi transformar a casa ali da família numa espécie de uma parada para viajantes que percorriam essa rota Osage. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram a casa aqui em basicamente 2 cômodos e essa divisão foi feita por uma lona. Em alguns lugares fala uma cortina de tecidos, em outros fala uma lona. Mas, enfim, não era dividido por uma parede. A parte de trás da casa ficou ali para a família, né? Onde a família dormia, onde a família tinha ali o dia a dia deles. E a parte da frente da casa, eles transformaram em meio que uma loja que vendia de tudo e era também uma espécie de um restaurante. E no início, eles colocaram uma placa ali na frente da casa que estava escrito Grow Cry. Eles queriam escrever groceries. E isso se deve à falta aí de familiaridade que a família tinha com o inglês, né? Apesar da Kate ser uma pessoa aí que nas descrições dizem que ela falava muito bem, mas teve esse erro aí no começo do negócio da família. Depois eles arrumaram. A taberna Bender, como era chamada, era o equivalente aí a um posto de parada que a gente tem nos dias de hoje, sabe? A gente vai viajar de uma cidade para outra, daí você para naquele posto que tudo é caro, né? Tudo é caro, a gente para, vai no banheiro, come um negocinho e daí para continuar a viagem. E aqui era mais ou menos isso que a família estava oferecendo para esses viajantes. Um lugar para eles pararem, para eles poderem se alimentar, beber alguma coisa e também, de repente, passar a noite ali, na manhã seguinte, tomar um café e seguir a viagem.
Essa parte da frente que eu falei pra vocês, né, que era meio que uma loja que vendia várias coisas, mas também era meio que um restaurante, porque existia uma mesa nessa parte da frente da casa e uma pequena cozinha que era onde a senhora Bender cozinhava ali os pratos para esses viajantes. As pessoas que moravam ali perto da família Bender descreviam a família como um pouco estranha. Eles eram diferentes, eles eram mais fechados, com exceção da Kate, que era mais simpática e conversava com mais pessoas, e o John Jr. também, ele tinha algumas amizades em outras cidades ali próximas também, mas os pais ali, né, o John Bender e a senhora Bender, eles eram descritos como bastante hostis. O John Bender, inclusive, ele foi visto algumas vezes correndo atrás ali de clientes com uma arma. Eles eram também bastante misteriosos, eles não falavam de onde eles vieram exatamente, o que eles já tinham vivido, qual era o passado deles. E eu acho que é até por isso que hoje em dia, né, depois ainda de muitos e muitos anos, a gente não tem exatamente qual é ali a relação dessa família, porque já na época eles não falavam muito sobre isso. Mas a Kate, ela era vista de uma forma diferente aí do resto da família. Ela ficou já meio que famosa quando ela chegou ali na região, porque ela é sempre descrita como uma mulher muito bonita, muito espirituosa, muito simpática. E ela chamava a atenção dos homens que iam até a casa dos Benders. Os homens se sentiam atraídos por ela e ela meio que virou uma sensação instantânea ali quando ela chegou na região. E não era só a beleza que a Kate tinha ali para oferecer para as pessoas da região, porque logo que ela chegou ali, além do negócio da família ali, né, da casa, ela começou a mostrar as habilidades dela como espiritualista. O espiritualismo, ele estava muito em alta ali na época, principalmente depois da Guerra Civil. E muitos homens perderam a vida nessa guerra, então as famílias, né, que ficaram ali sem esse ente querido, elas buscavam um certo conforto e elas buscavam isso no espiritualismo. Elas tentavam algum contato com os espíritos dos maridos, dos filhos e dos pais. E no caso da Kate aqui, ela usava do luto das pessoas, da dor das pessoas, para ganhar dinheiro. Então, basicamente, o que a Kate fazia era falar o que essas pessoas que a procuravam queriam ouvir. Outra coisa que a Kate também ofereceu ali, né, nos seus serviços, era o serviço de curandeira. Ela dizia que ela tinha esse conhecimento, essa sabedoria e conseguia misturar ali ervas e outros ingredientes naturais e fazer remédios para curar vários males. Na época, inclusive, ela chegou até a anunciar no jornal sobre isso. Ela colocou no anúncio Professora Kate Bender e nesse anúncio ela dizia que ela conseguia curar várias coisas, como, por exemplo, cegueira, surdez, mutismo e muitos outros tipos de males. Então, todas essas características aqui da Kate, né, dela dizer que conversa com espíritos, de que ela curava pessoas e também o apelo ali da beleza dela, o apelo que ela tinha em cima dos homens, atraíram aí vários e vários admiradores. E também, assim, várias pessoas que iam até a casa da família Bender, né, para comer alguma coisa, para passar por ali e de repente ter uma conversinha ali com a Kate. Mas a Kate, ela não ficava só ali na região, inclusive ela ia para as cidades vizinhas, principalmente para a cidade de Harmony Grove e para a cidade que eu já citei no comecinho do vídeo, que é a Cherry Vale, que é basicamente na região onde eles estavam morando, né? Mas eles não estavam, assim, morando na cidade em si, era na região. Mas ela ia, por exemplo, na igreja da cidade de Harmony Grove toda semana. Ela fazia aulas de canto, ela ia visitar mulheres, né, em outras cidades ali para tomar um chá, para conversar sobre a vida alheia. Inclusive, até é exatamente isso que fala nas fontes, que ela ia na casa de outras pessoas para fofocar. A Kate, ela chegou a trabalhar também como camareira em um hotel na cidade de Cherry Vale e o John Jr., ele também era um pouco mais sociável, ele tinha alguns amigos nessa mesma cidade de Cherry Vale. Então, a gente entende que os membros mais novos aqui da família,
eram mais sociáveis, né? Pelo menos é isso que eu percebi nas fontes. Eles saíam mais ali da casa da família, iam nas cidades vizinhas, enquanto o John Bender e a senhora Bender ficavam mais lá na propriedade deles. A Kate, de início, ela começou a divulgar os serviços dela e da família ali no boca a boca, mas depois ela também colocou anúncios no jornal, foi o que eu falei pra vocês, inclusive esse anúncio de que ela curava várias coisas, e ela sempre dava o endereço da taberna. Inclusive aqui, assim, um comentário aleatório, gente, quando eu tava fazendo esse roteiro, aí vem sempre essa palavra, né, a taberna, e eu não sabia se era taberna ou taverna, porque eu sempre vou pesquisar quando eu tô com dúvida em alguma palavra, né? E o que o Google nos diz é que os dois estão corretos, só que o taberna é mais aceito, digamos assim, sabe? Essa palavra é mais utilizada do que a taverna, mas taverna também tá certo, sabe? Não tá errado não. Então, às vezes eu posso até me confundir aqui, às vezes falar taberna, às vezes taverna, mas eu pesquisei e os dois estão corretos. Tá, mas vamos falar um pouquinho mais então desse lugar, dessa casa aí da família Bender. O que era interessante nessa casa? Apesar deles estarem oferecendo esse serviço ali para os viajantes que passavam pela rota, a casa não ficava em si muito próximo à estrada, digamos assim. Não era algo assim que você via da estrada essa casa. Você tinha que saber que essa casa estava lá e aí em algum ponto você entrava um pouco mais ali e conseguia achar a casa. Então não era algo visto da estrada. E isso tem uma razão de ser, obviamente. O que é bastante curioso, porque quando você vai oferecer um serviço para viajantes, você quer ser visto já de cara, né? Você quer que as pessoas olhem para a sua casa, o seu restaurante, a sua pousada, quando está passando pela rota, mas não era o caso aqui. Só que é como eu falei para vocês, os serviços foram sendo anunciados boca a boca, diziam onde era o endereço, as pessoas iam, falava para outra pessoa, e assim o lugar começou a ser conhecido. Mas outra coisa estranha nessa casa é que, normalmente, naquela época, as pessoas faziam porões, né, na casa, só que o acesso era sempre pelo lado de fora da casa. Sabe aquelas portinhas que ficavam do lado de fora da casa, e daí você abria desse escadinha que vai até o porão, né? Vou colocar uma foto aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas é aquela famosa portinha de porão fora da casa que a gente via em muitos filmes, né? Mas a casa aqui dos Benders era diferente. Eles fizeram um alçapão dentro da casa, né? Então existia assim uma portinhola, digamos, de madeira, que eles puxavam com um puxador que eles colocaram ali de couro. Então, quando você abria esse alçapão, tinha uma escada que levava até o porão. Só que era um acesso meio ruim, assim, não era um acesso muito comum. Porque, como eu falei, na época as pessoas faziam o acesso do porão pelo lado de fora. Mas o negócio da família aqui parecia estar dando certo, até porque as pessoas que viajavam por essa rota, elas não tinham muitos locais que elas pudessem parar para descansar, né? Então, quando eles sabiam que existia ali a taberna Bender, eles já sabiam, não, vamos parar ali, vamos comer, vamos beber algo, né? Se precisar a gente dorme e continua depois. E outra coisa também que acontecia na região é que essa rota era uma rota bastante perigosa. Porque vocês imaginem, as pessoas estavam atrás de terras, estavam atrás de um lugar para recomeçar uma vida. E normalmente elas estavam carregando todas as economias da vida dela. Então eles levavam bastante quantidade em dinheiro, os pertences, né? Até que chegassem em um lugar que eles pudessem ficar. E o que isso atraía? Atraía vários assaltantes ali durante essa rota. E fora esses assaltantes que ficavam ali esperando alguém passar com a sua carroça, alguém que estivesse sozinho de repente, né? E roubar essa pessoa, também existiam ali ainda alguns índios nativos e eles não eram muito amistosos aqui, né? E a gente até pode entender por quê, porque eles moravam ali e agora eles estavam sendo retirados dali. Então, por exemplo, tanto os índios ou os assaltantes, eles ficavam à espreita de alguém na noite ali, quando começava a escurecer, para que eles conseguissem atacar, e era sempre um ataque bastante violento, eles já tiravam a vida dessa pessoa, levavam todos os pertences. Então, a taberna Bender também era um local onde essas pessoas poderiam ficar seguros, né, durante a noite. Tudo ia aparentemente bem aqui com a família Bender e os serviços que eles estavam oferecendo, né? Até que algumas pessoas começaram a desaparecer. E também um corpo apareceu em um riacho apenas alguns quilômetros ali da taberna Bender.
Já estamos aqui em outubro de 1872, então esse negócio já está rolando aí mais ou menos um ano. 2 meninos, eles foram pescar ali em um rio que ficava próximo à casa da família. Lá, eles encontraram um corpo flutuando na água. Eles não quiseram mexer com esse corpo, eles voltaram para a casa deles, chamaram os pais. E esses pais retornam até o rio para ver, né, o que tinha acontecido. E nesse momento também já tinha uma pequena multidão que estava sabendo. Todos eles vão para esse rio. O corpo foi tirado da água, foi colocado em cima de um lençol. As autoridades aqui responsáveis levaram esse corpo para tentar uma identificação e para entender o que tinha acontecido. Posteriormente, os jornais, eles publicaram uma descrição dessa vítima e um legista explicou que a vítima ela tinha sido atingida na cabeça várias vezes com um objeto contundente que chegou a fraturar o crânio em vários lugares e também que essa vítima teve a sua garganta cortada. Por volta do dia 17 de outubro de 1872, este homem foi identificado como William Jones, de 40 anos. A esposa do William Jones falou com a polícia e ela disse que ele tinha partido em uma missão para ajudar a construir uma escola nessa rota aí, na rota Osage. Era esperado que ele voltasse para casa em setembro ali daquele ano, né, de 1872, mas ele não voltou. E ela disse também que ele levava cerca de $250, que com esse dinheiro ele iria quitar o empréstimo que ele fez para comprar a sua fazenda. Esse lugar ali onde esse corpo foi encontrado, ele ficava dentro de uma propriedade de um homem. E esse homem, ele foi tido como suspeito no início, né? Mas ele disse para a polícia que a polícia poderia entrar na propriedade dele, investigar tudo que eles quisessem, porque ele era inocente, ele não tinha nada a ver com isso. E a polícia faz isso. O que a polícia encontrou nessa propriedade desse homem, e muito perto de onde o corpo foi encontrado, foram algumas marcas de roda de carroça. Só que o rastro que estava ali dessa roda de carroça era meio irregular, assim. O que eles chegaram à conclusão na época era que provavelmente essa carroça que andou ali estava com a roda quebrada ou a roda torta de alguma forma. Então, essa carroça deixou uma marca bastante distinta ali, não era uma marca que uma carroça que estivesse ali 100% deixaria. Outra coisa também que a polícia sabia que se a carroça estava com uma roda bamba, estragada, quebrada, alguma coisa assim, a carroça faria bastante barulho. Então, eles vão inspecionar a carroça, né? E aparentemente ele tinha mais de uma carroça desse proprietário, né? Do lugar ali onde esse corpo foi encontrado. Mas as carroças desse homem, todas estavam em bom estado. Nenhuma tinha qualquer defeito na roda, nenhuma fazia muito barulho. Esse proprietário dessa região, ele foi descartado como suspeito. Só que aí a polícia não tinha mais nada para investigar nesse caso, né? Eles ficaram meio que sem saber o que fazer. E nos meses seguintes da descoberta desse corpo, mais 4 homens desapareceram. E todos esses desaparecimentos aconteceram ali depois que esses homens passaram por essa região ali. Antes de eu entrar brevemente aqui nesses 4 desaparecimentos, eu só quero mostrar para vocês aqui no mapa, na tela, gente, para a gente entender essa região. Eu deveria ter feito isso no começo, né? Para vocês entenderem da região aqui que estamos falando, né? Então, tem aqui algumas cidades que eu vou mencionar durante o vídeo, né? Existe a cidade de Cherryvale, existe a cidade de Independence e aqui vocês também estão vendo a região onde ficava a casa da família Bender. Existe a cidade que eu já falei também aqui, Harmony Grove também, que era onde a Kate ia algumas vezes, mas eu vou falar mais dessas 2 cidades que eu acabei de citar, né? Então, só para vocês entenderem aqui que era meio que nessa rota que as pessoas simplesmente desapareciam. Um desses homens que desapareceu era Henry Mackenzie, de 29 anos. Em novembro de 1872, ele estava indo para Independence. Só que antes, ele parou em Cherryvale, porque lá ele ia falar com um primo dele. O nome desse primo é Leroy Dick. Esse nome vai ser importante lá pra frente, tá? O primo do Henry Mackenzie. Ele passou a noite na casa do primo, na casa do Leroy. E já nessa época aqui, como eu falei, já estavam falando de desaparecimentos na região, né? Algumas pessoas das cidades próximas estavam falando que as pessoas não voltavam, que elas não chegavam no destino, e era sempre pessoas que estavam andando nessa rota. Então, o primo aqui do Henry Mackenzie, que é o Leroy, ele falou pro Henry, toma cuidado porque
homens estão desaparecendo aqui na região. Só que o Harry, ele falou assim, não, eu sou um soldado, eu sei me virar, nada vai acontecer comigo. Então, no dia seguinte, ele acordou de manhã e seguiu o seu rumo até a cidade de Independence. Só que ele nunca chegou lá. Outro homem que desapareceu foi Benjamin Brown. Ele saiu ali do condado de Howard, no Kansas. A história dele aqui é que ele saiu com $50 no bolso e a ideia dele era, nessa rota aí, em algum lugar, conseguir um empréstimo para que ele pudesse comprar uma fazenda nessa região para ele e para a família. Porém, esse empréstimo foi negado, então ele decidiu ir até a cidade de Independence para comprar um cavalo. Só que ele nunca chegou lá também. Um terceiro homem que desapareceu foi William McCrotty. O William, ele era um irlandês e ele estava indo até a cidade de Independence para resolver aí uma disputa de terras. No meio do caminho, ele parou em alguma das cidades ali, ele estava muito cansado, com bastante fome, ele não tinha chegado ainda, né, até Independence. E é dito que ele se encontrou com um outro homem aí no meio do caminho. Esse homem disse ao William que se ele precisasse de algum lugar para descansar, para comer, existia a taberna da família Bender. Bom, depois disso, ninguém mais ouviu falar do William. E em dezembro aqui de 1872, temos mais um desaparecimento e agora foi de um pai com uma filha. O nome dele era George Longcore e a sua filha Mary Ann, de apenas 2 anos. O George, ele estava se mudando com a sua filha porque recentemente ele tinha perdido a esposa e o outro filho que eles tinham, né, um filho mais novo. Então, eles estavam indo para o Iowa, porque lá no Iowa ficava o restante da família. Em algumas fontes diz que era a família dele, né, os pais dele, em outras fontes diz que eram os pais da esposa. Então, ele estava voltando para o Iowa para ficar com os familiares, né, depois de ter perdido a esposa e o filhinho. E esse desaparecimento, ele é muito importante aqui para o caso, porque é a partir dele que vão se desenrolar algumas coisas. O George, ele tinha um amigo, o nome dele é Dr. William York, que também vai ser importante aqui para o caso. Inclusive, foi esse amigo, né, o Dr. William, que deu alguns cavalos para o George, para que ele pudesse fazer essa viagem de retorno ao Iowa. E aqui a gente tá no final, né, do ano de 1872, então era inverno, então vocês imaginem aí fazer essa viagem de carroça, né, é uma distância bastante grande, ainda mais no frio. Então, era esperado que o George e a Mary Ann, né, a filhinha, chegassem no Iowa bem no finalzinho do ano mesmo, assim, que eles conseguissem chegar para o ano novo. Só que eles não chegaram. Então, os familiares ali do George e da Mary Ann, né, que os aguardavam, eles ficaram preocupados e eles conseguiram entrar em contato com o Dr. William York, porque eles sabiam dessa amizade, né, perguntando se ele sabia do paradeiro do George e da Mary Ann. E é claro que o Dr. William York, ele ficou muito preocupado, porque o George, ele era realmente seu amigo, e ainda mais porque ele estava, né, com uma criança de 2 anos, a Mary Ann, e era muito frio, então ele queria entender o que aconteceu, porque eles tinham desaparecido, será que eles estavam precisando de ajuda aí no meio do caminho? E agora aqui, gente, que vão começar a se desenrolar várias coisas, tá? Só que a gente tem que ter em mente, e assim, era um pouco estranho para mim quando eu tava pesquisando, porque aqui eram outras épocas, né? Então, tudo demora mais para acontecer, né? As viagens demoram mais, as mensagens demoram mais, não era nada assim rápido, né? De um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, o Dr. William York, ele tinha um irmão, o coronel Alexander York, tá? E o Dr. William York, preocupado aí com o amigo George, quando era março de 1873 já, né, pra você ver como passaram aí alguns meses, ele resolve tentar descobrir o que aconteceu com o amigo George. Ele precisava resolver algumas coisas na cidade de Fort Scott, que também é aqui na região. Mas antes, ele para na cidade de Independence para falar com o irmão dele, o coronel Alexander York. Nessa mesma época aqui, quando ele está visitando o irmão, uma notícia sai ali no jornal de que uma carroça foi encontrada abandonada. E nessa carroça abandonada foi possível recuperar itens pessoais descritos como sendo de George Longcore.
Quando o Dr. William soube disso, ele comenta com o irmão dele, com o coronel, né, que ele acreditava que um crime tinha acontecido. Que eles não, por exemplo, assim, eles não conseguiram percorrer essa rota, ou eles morreram de frio, ou alguma coisa assim. Não, ele acreditava que alguém tinha feito algum mal para os dois. Então, o que ele faz? Ele compra um cavalo novo, ele compra também uma sela nova, tudo isso para tentar percorrer essa rota que o amigo fez, né, que o George fez, e tentar descobrir o que aconteceu. O que ele planejava era seguir pela rota e ir parando em todos os lugares possíveis ali que tinha uma parada para comer, uma parada para dormir, e começar a perguntar se eles tinham visto o George, se alguém tinha falado com ele. Só que o que aconteceu é que alguns dias se passaram e o Dr. William, ele era esperado ali mais ou menos uns 15, 16 dias depois da partida dele, né? Era esperado que ele retornasse depois desse tempo. Só que ele não retornou. E o maior medo ali da família York, né, e do seu irmão, o coronel Alexander York, era de que o William também desaparecesse. E foi exatamente isso que aconteceu. O Dr. William York desapareceu procurando o seu amigo que também tinha desaparecido, o George. Então, antes da gente continuar aqui na linha do tempo, né, e entender o que aconteceu depois que o Dr. William York desapareceu, eu preciso contar para vocês o que realmente estava acontecendo aqui na região. Por que todos esses homens estavam desaparecendo? Bom, a família Bender, ela não era uma família comum. Eles não estavam oferecendo os serviços ali na casa porque eles eram boas pessoas e pessoas super trabalhadoras e honestas. Na verdade, a família Bender tinha um negócio muito mais perverso e muito mais violento do que apenas ali um restaurante / pousada de beira de estrada. E em todos os negócios aí de família, a gente sabe que cada membro tem a sua função. E era isso que acontecia aqui também com a família Bender. E, por exemplo, a função da Kate Bender era saber quem seria a próxima vítima. Vamos lá. A Kate, com toda a sua simpatia, o seu apelo aí, né, sexual, né, que ela tinha aí em cima dos homens, ela recebia esses homens viajantes muito bem ali na casa. A senhora Bender, ela também cozinhava muito bem, então ela fazia um ensopado, fazia uma comida bem gostosa para esses viajantes. E enquanto ela estava ali cozinhando para um desses viajantes, a Kate, ela estava ali conversando com eles, porque ela precisava extrair algumas informações bem específicas. Uma delas era se esse homem teria dinheiro. E a outra era se esse homem era uma pessoa solitária, ou seja, uma pessoa que não tinha relacionamentos. Uma pessoa que se sumisse, não sentiriam a falta dela. Quando um homem se encaixava nessas duas características, né, tinha dinheiro e era uma pessoa solitária, aí entrava a função das outras pessoas da família, dos homens. John Bender e o John Jr. ficavam com a próxima etapa aqui do negócio da família. É dito que, de alguma forma, a Kate, depois de extrair essas informações, ela dava algum sinal ou realmente falava com os outros membros da família e esses dois homens atacavam a vítima. Os ataques eram feitos com martelos e muitas pancadas na cabeça. E, gente, existia todo um esquema ali na casa, porque vocês se lembram que eu disse que a casa era dividida ali por uma espécie de um tecido / lona, e a mesa onde a família recebia esses viajantes ficava bem na frente dessa cortina, vamos chamar de cortina. A pessoa que sentava na mesa, ela ficava com a cortina atrás dela. E os ataques do John Bender e do John Jr., eles vinham exatamente dessa parte da cortina e eles atacavam a vítima por trás. Então, esse homem que estava sentado ali naquele momento, conversando com a Kate, ele jamais estava esperando ser atacado, né? Ele nem conseguia se defender. Como ele era atacado já com vários golpes na cabeça, vindos aqui da parte de trás, essa vítima possivelmente já caía desacordada. Depois disso, os homens ali da família arrastavam esse corpo desacordado ali para aquele alçapão que eles tinham construído e que levava até o porão. Agora vocês entendem por que a entrada do porão não era por fora, e sim ali dentro da casa.
Depois que esse homem estava no porão lá, desacordado, uma faca era utilizada em sua garganta. Nas fontes, vocês vão sempre ver que era a Kate que utilizava essa faca na pessoa. Mas eu, sinceramente, gente, eu não sei como eles sabem que era exatamente a Kate que fazia isso. Ou se essa foi uma história, assim, contada justamente para dar mais drama ainda, né? Para mulher mais jovem, mais bonita, que atraiu aquele homem, ser a mulher que usava a faca na garganta. Porque isso acontece muito em casos antigos, né? A dinâmica ali exata de dentro da casa não tem como saber 100%, né? Mas histórias vão sendo criadas ao longo dos anos. Mas o que é fato aqui é que sim, esses homens, eles eram atacados na parte de trás da cabeça com martelos e depois tinham as suas gargantas cortadas. Bom, depois que a família tinha certeza que essa vítima estava sem vida, eles começavam a procurar ali nos pertences da vítima qualquer coisa de valor. Dinheiro, joias, qualquer coisa que a pessoa estivesse carregando consigo, mas também o que a pessoa tinha na carroça, inclusive os cavalos. Para descartar esse corpo, eles cavavam buracos ali na propriedade da família, normalmente ali onde ficavam as árvores de maçã, e lá enterravam, né? E depois disso, era como se esse homem nunca tivesse passado pela casa dos Benders. Tudo conspirava para que esse plano da família, esse negócio que eles tinham, desse certo, porque eles estavam em uma região isolada. Como eu falei para vocês, a casa não era vista assim já da rota, né? A pessoa tinha que realmente saber que aquela taberna existia e ir até ela. E como eu falei para vocês também, essa rota era bastante perigosa. Então existiam assaltantes, existiam pessoas ali, criminosos também, que estavam atrás dessas pessoas que percorriam, né, essa rota. Então não era incomum uma pessoa desaparecer, não era incomum encontrarem carroças abandonadas ou corpos nas carroças, porque era realmente uma rota bastante perigosa. Então quando esses homens desapareciam, muitas vezes as pessoas acreditavam que era ali consequência desse trajeto, né? Então, ninguém suspeitou muito que acontecia algo desse tipo ali na casa dos Benders, pelo menos no início. E como eu falei também no início do vídeo, a maior parte desses viajantes carregava bastante dinheiro, pertences, porque era ali o que a pessoa tinha conseguido juntar durante a vida. Então, a família Bender, ela descobriu que seria ali um trabalho bastante rentável. Eles criaram esse código entre eles, que a pessoa teria que ter dinheiro, mas também teria que ser uma pessoa solitária, para que ninguém fosse buscar por essa pessoa, ou pelo menos não fosse buscar assim já imediatamente. Então, conforme o número desses viajantes foi aumentando, a família começou a tirar uma vida após a outra para conseguir dinheiro. Eles matavam pelo dinheiro, pelo lucro. E ninguém suspeitava deles justamente porque eles tinham esse código. Então, por exemplo, muitas pessoas passaram pela casa dos Benders e foi tudo bem. Então, uma pessoa que eles percebiam que não tinha muito dinheiro, uma pessoa que eles perceberam que a família já estava esperando, ou que era casado, ou que tinha filhos, ou qualquer coisa do tipo, eles apenas tratavam essas pessoas como clientes comuns ali, né? Então, eles ofereciam a comida, um lugar para dormir, uma bebida e pronto. Então, muitas pessoas que passaram por lá, foi tudo bem, então não tinha motivo para desconfiar. Ainda mais porque quem falava mais com esses viajantes era a Kate, né? E a Kate, ela tinha essa imagem, né, de ser essa mulher bonita, simpática, que gostava de conversar. Então, não é a primeira pessoa que você vai suspeitar quando alguém desaparece. E é claro que ela sabia de tudo isso, ela sabia desse papel que ela desempenhava e que era acima ali de qualquer suspeita. Só que é dito nas fontes que algumas vezes a Kate se enganou na hora de escolher uma vítima. E ela acabava escolhendo alguém que não tinha dinheiro nenhum. Um homem que eu citei aqui, o Henry Mackenzie, que era aquele homem que ele parou visitar um primo, o Leroy Dick, e que ele ia para a cidade de Independence visitar a irmã e nunca chegou lá, né? É dito que ele era um dos homens que não tinha dinheiro.
E que, na verdade, a Kate acreditou que ele tinha dinheiro porque ele pode ter tentado impressioná-la. Então, ele pode ter falado para ela que ele tinha dinheiro ou que ele estava indo fazer negócios em algum lugar. E aí, a Kate acreditou que ele tinha dinheiro. Porém, quando a família tirou a vida dele e foi procurar por esse dinheiro, eles encontraram apenas 40 centavos. E acredita-se que quando a família descobriu ali, né, que ele tinha pouco dinheiro ou quase nenhum, ele foi também esfaqueado várias vezes, depois já de ter perdido a vida. E uma coisa que eu vou comentar com vocês aqui, ai gente, meu nariz tá coçando muito. Mas não era isso que eu ia comentar. Uma coisa que eu quero comentar com vocês sobre esses casos antigos que eu trouxe esse mês no canal. Alguns casos aqui, inclusive vocês já me pediram, são bem famosos, antigos, eu não trouxe porque eu sou meio chata, assim. Eu preciso de casos que tenham algum embasamento em jornais ou evidências e coisas que você possa provar o mínimo da história, assim, né? Ainda mais de casos muito antigos, é óbvio que a história, ela vai se criando durante os anos, pessoas vão dizendo coisas, só que tem casos que é basicamente baseado só nisso, entendeu? Assim, eu não conseguia acreditar no que eu estava pesquisando, porque parecia uma história contada, assim, não que não aconteceu. Aconteceu, né? Porque tem o nome das pessoas que perderam a vida, as pessoas que foram culpadas e tal, mas assim, é muito floreado, é muita coisa em cima, assim, que eu não consigo acreditar que realmente era dessa forma. Nesse caso aqui, tem um pouco disso, como eu já citei aqui, né, que eles falam, a Kate era a pessoa que dava o sinal, a Kate era a que usava a faca, mas eu não sei se tem como saber isso, né? Tem como saber que a vítima foi golpeada, tem como saber que a vítima tinha ferimentos de faca, né? Porque eles acabaram encontrando os corpos depois. Mas não tem exatamente como saber a dinâmica da casa, né? Como eu já mencionei. Então eu tomo um pouco de cuidado, assim, para não passar aqui para vocês uma história, assim, muito dramatizada, né? Que, por exemplo, é o que acontece no episódio do Discovery Investigação, que é bastante dramatizado. Mas ele ficou na minha cabeça justamente por isso, né? Mas eu quero que vocês façam essa reflexão às vezes, sabe? Assim, nesses casos, assim, que tem muita história, muitos mistérios, muitas coisas assim, que às vezes as coisas foram criadas ao longo dos anos, né? E a gente não tem como saber 100% o que aconteceu. Isso aqui é o que eu tô dizendo agora, né? Porque nas fontes vai dizer que a Kate ficou com muita raiva desse homem que não tinha dinheiro e ela usou a faca várias vezes no Harry aqui. Mas tem como a gente saber que foi ela? Né? Não tem como a gente saber que foi ela, até porque esse caso não foi resolvido e vocês já vão entender também por que não tem como saber que foi ela, né? Então eu tento passar para vocês assim de uma forma mais baseado no que eu encontrei de evidências, sabe? E não tentar muito florear e dramatizar em cima. Bom, mas a família Bender era essa família de assassinos que cometiam esse crime ali em conjunto, que convivia diariamente ali e vivia, né, em uma cena de crime, porque eles continuavam morando na casa, né, no cômodo ali que era atrás da cortina, e muita coisa acontecia ali também, né, porque era onde estava esse alçapão, onde eles colocavam os corpos, onde eles tiravam a vida realmente desses homens, e eles viviam isso diariamente. E os 4 muito juntos, muito unidos. Então, um alimentava o outro ali, provavelmente, nesse negócio familiar de conseguir dinheiro dessa forma, tirando a vida das pessoas. Inclusive, até no episódio do Discovery Investigação, eles falam que pode ser que a família começou a tirar vidas por causa do dinheiro, mas que pode ser também que em algum momento eles começaram a fazer isso pelo prazer de tirar vida também, e não só pelo dinheiro. Porque eles conviviam muito ali juntos com essa dinâmica, eles também estavam ali num lugar isolado, né? Então a gente sabe que o isolamento e convivendo com pessoas que estão ali com esse pensamento criminoso não vai resultar em uma coisa boa, né? Uma pessoa vai se alimentando da outra. Então, a gente imaginar o dia a dia que era dessa família, né? Desse, entre aspas, aqui, trabalho que eles tinham, né? Com cada um tendo a sua função, é bem perturbador. Bom, mas aqui a gente vai voltar, então, nos desaparecimentos onde eu parei, né? O George desapareceu. E aí, o amigo dele, o Dr. William York, foi atrás dele e também desapareceu. E agora, a pessoa que está preocupada com tudo isso é o irmão do William, o coronel Alexander York.
Em algum momento aqui, gente, porque fica difícil a gente entender também a dinâmica das distâncias e de quem conhecia quem aqui, né? Mas nas fontes diz que o coronel Alexander York, ele conversa com o Leroy Dick. O Leroy Dick, ele era primo de um dos homens que desapareceu, que era inclusive o Henry Mackenzie, né? O que acredita-se que não tinha dinheiro. Bom, o coronel e o Leroy, eles estão conversando para tentar entender o que está acontecendo. E o coronel pergunta para o Leroy se ele sabia de alguém suspeito, se ele sabia de algum lugar específico para que eles fossem procurar pelos desaparecidos aqui, né? E principalmente pelo Dr. William. E o Leroy Dick, ele fala da casa da família Bender. Ele fala que a família Bender já tinha sido acusada de roubar de algumas pessoas. E ele também fala de rumores um pouco obscuros que estavam rolando por aí acerca do que a família fazia à noite lá na casa deles. Também rumores de que algumas pessoas foram vistas indo para a casa da família Bender e depois ninguém sabia mais o que tinha acontecido com elas. Então, no dia 4 de abril de 1873, o coronel Alexander York e mais 75 homens saíram em busca do irmão do coronel, Dr. William York. E eles foram em direção à casa da família Bender. Eles chegam até a propriedade ali da família Bender. Pelo que eu entendi, a maioria desses homens ficaram vasculhando ao redor da propriedade, não chegaram ali na casa. Quem foi até a casa foi o coronel Alexander York e o irmão mais novo desse coronel, também irmão do William, o Edward York. O coronel York, ele se apresentou dizendo que ele estava procurando pelo seu irmão, Dr. William York, e perguntando, né, se a família conhecia, se a família tinha recebido ele ali. De início, a Katie Bender e o John Jr., que foram as pessoas que receberam o coronel, eles falaram que não, que o Dr. William não tinha passado por ali, mas depois ela mudou. Ela disse que sim, que ele tinha passado lá para almoçar, mas que ele seguiu viagem normalmente. Inclusive, a Kate, ela até ofereceu ali para o coronel York as suas habilidades de médium para tentar ajudar a encontrar o Dr. William York. Só que ela disse que ali naquele momento, no meio da tarde, ela não conseguiria fazer aquilo, então era melhor que ele retornasse à noite ali na casa, para que ela pudesse ajudar. O John Jr., ele também tentou ajudar aqui, entre aspas, o coronel York, falando que ele iria mostrar alguns foras da lei que existiam ali na região e que eles estavam fazendo muita bagunça, que com certeza eles tinham alguma coisa a ver com o desaparecimento do irmão dele. Só que o John Jr. tinha também esse comportamento um pouco estranho, ele começava a falar meio que sozinho e dar risada sozinho. Então o coronel York, na verdade, deixa a propriedade acreditando que as pessoas daquela família ali eram pessoas meio estranhas demais e que elas não deveriam ter nada a ver com o desaparecimento, que elas falavam sozinhas, uma dizia que falava com os espíritos, o outro ficava rindo para si mesmo, então era uma galera assim meio estranha, e o coronel York deixa a propriedade. Quando o coronel York deixa a propriedade, ele vai então para a cidade de Cherry Vale e lá ele fala com o governador pedindo ajuda ali para tentar saber o que está acontecendo com esses homens que estão desaparecendo e principalmente com o irmão dele. O governador ele concorda com a ajuda, então buscas começaram ali na região. E no dia 12 de abril, uma outra carroça foi encontrada abandonada. Essa carroça, ela tinha algumas características aqui que vocês já vão ligar com outro evento que aconteceu aqui no caso. Essa carroça, ela estava bastante deteriorada, ela tinha as rodas tortas e bambas e os cavalos dessa carroça estavam já assim quase que morrendo de fome, eles estavam bastante desnutridos, sem água. Dentro dessa carroça, eles também encontraram um letreiro, digamos assim, escrito Grow Cry, que eu já mencionei aqui também. Então, vamos lá. Eu mencionei uma carroça bamba aqui quando encontraram marcas perto de onde um corpo foi descartado. Eram marcas que acreditavam ser de uma carroça que tinha uma roda bamba ou uma roda estragada. E esse letreiro, eu também já mencionei aqui, era o letreiro, né, que foi utilizado no começo ali na casa da família Bender. Então, na época que talvez eles não ligaram isso, né, já imediatamente, mas aqui a gente contando
muitos e muitos anos depois, eu já posso dizer para vocês que essa carroça abandonada era da família Bender. Bom, no dia 4 de maio de 1873, um fazendeiro estava passando ali pela propriedade da família Bender quando ele percebeu que tinha algo esquisito com os animais ali da propriedade. Ele escutou, na verdade, os animais fazendo um barulho muito alto. Quando ele se aproximou, ele percebeu que muitos animais ali da família Bender estavam praticamente morrendo de fome, alguns já tinham morrido. Então, ele imediatamente deu água para esses que ainda estavam vivos, deu algum tipo de alimentação e ele foi olhar a cabana. E ele logo percebeu que a cabana estava abandonada, não havia ninguém lá. Esse fazendeiro, ele relatou a sua descoberta às autoridades e as autoridades foram já na manhã seguinte investigar a casa da família Bender. As autoridades chegaram ali até a propriedade da família Bender. O Leroy Dick também estava entre essas pessoas. O Leroy, que era o primo do Henry Mackenzie, um dos homens desaparecidos. E o coronel York também foi chamado. Quando eles entraram na casa, não demorou muito para perceber que era uma casa bem diferente das casas de uma família comum da época, né? A primeira coisa que eles notaram quando eles entraram na casa foi um cheiro muito forte. Eles tiveram que entrar na casa protegendo totalmente aqui a região, né, do nariz e da boca, e para conseguir ficar dentro da casa, porque o cheiro era realmente assim muito insuportável. Eles perceberam também que a casa estava muito suja, tinha muita mosca. E uma coisa que eles perceberam é que havia ainda comida, assim, nos pratos em cima da mesa. Também tinha copos com bebida. Então, parecia que a família saiu às pressas. Eles encontraram na casa 3 martelos, uma faca que estava dentro de um relógio na parede. E, inclusive, é dito que tanto a faca quanto os 3 martelos estavam ensanguentados. Eles encontraram embaixo de um colchão vários trapos, assim, vários pedaços de pano. E quando eles puxaram, né, esses panos e puxaram o colchão, diz que o cheiro que já estava insuportável na casa, assim, triplicou. Foi tão forte esse cheiro que eles tiveram que sair novamente da casa, tomar um ar para poder retornar. O que eles descobriram nesse primeiro momento aqui já estava bem claro de que algum corpo seria encontrado dentro da casa. Eles só não sabiam aonde era. Eles entraram também no porão ali da casa e lá a situação era infinitamente pior, porque vocês sabem que era lá que eles efetivamente tiravam a vida desses homens, né? Então eles encontraram pedaços de carne podre, muito sangue seco já coagulado. Aparentemente, a família não se dava muito trabalho de limpar ali esse porão, sabe? As descrições que eu encontrei nas fontes desse porão, assim, são extremamente nojentas. Então, é por isso que eu até comentei com vocês de que a família convivia com isso diariamente, né? Com esse cheiro, com restos ali do que eles praticavam, enfim. Bom, no dia seguinte, aqui foi quando mais homens chegaram ali na propriedade porque eles queriam encontrar corpos. Eles sabiam que estavam em algum lugar. Então, eles começaram a escavar ali ao redor da casa, né? E começaram a escavar ali no pomar da família, né? Onde tinham ali as árvores de maçã. É dito que esses homens, eles estavam com umas hastes de ferro, assim, e eles começavam a perfurar a terra, né? E chegou no momento que um desses homens, ele cravou essa haste de metal na terra e quando ele puxou, veio nessa haste de metal agarrado ali pedaços de carne humana podre e pedaços de roupa também. Depois dessa cena, o coronel York, ele começou a olhar para a propriedade e ele começou a ver que em alguns lugares dessa propriedade existiam assim uma terra que foi remexida. Você via que em algum momento ali alguém cavou, alguém colocou mais terra em cima. Então eles começaram a cavar nesses lugares e foi quando eles descobriram 8 corpos. Um desses 8 corpos foi identificado imediatamente pelo Edward York, que era o irmão mais novo ali dos irmãos York, e era, assim, o corpo do Dr. William York. O Leroy Dick, ele também identificou o corpo do seu primo, o Henry Mackenzie.
O corpo do William McCrotty, que eu também contei aqui, ele também foi identificado, porque ele tinha uma tatuagem específica no braço, então foi fácil a identificação. O Benjamin Brown, que eu também já falei aqui no caso, ele também foi identificado, inclusive ele foi identificado por um comerciante que vendia e comprava cavalos, e o Benjamin tinha passado por ele. Outros homens foram identificados também, corpos foram encontrados também dentro do poço ali da propriedade. E o corpo do George Longcore, que eu citei aqui, né, que ele viajou com a filhinha de 2 anos, também foi encontrado e identificado. E o corpo da Mary Ann, da filhinha dele de 2 anos também. E o que eles encontraram no corpo da Mary Ann foi que provavelmente ela foi sufocada até a morte. Em algumas fontes diz que ela foi enterrada viva, mas não se pôde provar isso exatamente. Eu acho que é uma das coisas que foram se criando durante os anos. Na fonte que eu encontrei, assim, que eu achei mais confiável, fala que muito provavelmente ela foi sufocada primeiro e depois foi enterrada. E falando aqui especificamente do Dr. William York, que eu falei mais aqui no caso, o que acredita-se que aconteceu com ele, né? Acredita-se que ele parou na casa ali da família Bender para procurar pelo amigo, pelo George. E vocês se lembram que o Dr. William, ele já estava desconfiado que um crime tinha acontecido, né? Ele já estava desconfiado que alguém tirou a vida do George e da filhinha dele, né? Da Mary Ann. Então, pode ser que ele começou a questionar muitas coisas sobre o George ali para a família Bender. Não se sabe exatamente o que a família respondeu para ele, ou se a família respondeu de alguma forma que ele desconfiou de algo, ou se ele não desconfiou, mas a família ficou com medo das perguntas que ele estava fazendo. Mas o que se sabe, né, porque óbvio o corpo dele foi encontrado na propriedade da família, foi que em algum momento ele foi uma das vítimas ali e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com as outras, né? Ele foi atacado pela família Bender e eles tiraram a vida do Dr. William York. Só que acredita-se que a motivação aqui foi diferente, né? Que a motivação aqui não foi para pegar o dinheiro, pelo menos não a primeira motivação. E sim, eles tiraram a vida do Dr. William York pelo silêncio, pelo medo de serem descobertos. Pelo menos para lidar com a situação que eles estavam ali naquele momento, né? Que eles estavam sendo questionados, muito possivelmente, que o Dr. William York talvez não fosse uma pessoa que sairia dali e não iria mais questioná-los por nada, talvez ele fosse ficar investigando a família. Então, por causa disso, a motivação aqui foi diferente, né? A motivação aqui da família foi de tentar sair ileso disso novamente, né? De não serem descobertos. Pode ser que depois, obviamente, eles tenham pegado o dinheiro do William, vendido os cavalos, enfim. Só que o objetivo deles deu totalmente errado, né? Porque a morte do Dr. William York chamou muito mais atenção ainda para o que estava acontecendo, né? Uma investigação ainda maior começou, né? Então foi uma vítima errada aqui para a família Bender. Todos os ferimentos aqui desses homens eram basicamente os mesmos, então é por isso que pôde-se entender aqui mais ou menos da dinâmica da família, né? Todos eles tinham ferimentos aqui na parte de trás da cabeça, ferimentos feitos com objeto contundente e também encontrando as armas ali dentro da casa da família, acreditavam que eram feitos por algum daqueles 3 martelos, ou até pelos 3, e eles também apresentavam um ferimento na garganta, né, que acreditavam que era feito pela faca também encontrada na casa. Todos esses ferimentos também batiam com aquele corpo encontrado no riacho que eu falei para vocês, né? Então, aquele homem que era o William Jones, ele também foi adicionado aqui às vítimas da família Bender. No total ali, depois de mais dias que eles ficaram escavando a propriedade, eles encontraram ali 11 vítimas da família Bender. Mas as pessoas acreditam que pode ter sido muito mais. Eu li em algumas fontes também que foram encontrados pedaços de pessoas que eles não conseguiram colocar em nenhum outro corpo, sabe? Então pode ter mais vítimas. E também, assim, se a gente for pensar que era meio que o código deles ali de tentar encontrar pessoas mais solitárias, pessoas que não estavam indo encontrar alguém ou que não tinha ninguém esperando por elas, pode ter muito mais mesmo, né? Por exemplo, pessoas que não tinham uma família
para sentir falta deles, né? Não tinha alguém que fosse reparar no desaparecimento. Em uma das fontes eu encontrei que eles acreditam que pelo menos 20 pessoas podem ter sido enterradas ali na propriedade. Na época também a polícia conseguiu encontrar um homem que comprava os cavalos da família Bender. Ou seja, a família Bender tirava a vida de algum desses homens. Eles estavam lá com a sua carroça, né, e cavalos. Então, eles pegavam todos os bens e também, assim, para, de uma certa forma, se livrar, né, de qualquer evidência, eles vendiam esses cavalos para conseguir dinheiro e também, assim, se livrar da evidência, né? Então, um homem se apresentou na época dizendo que ele já tinha comprado cavalos da família Bender e que ele sabia que esses cavalos vinham aí de uma forma criminosa. Inclusive, ele admitiu ter comprado o cavalo do Dr. William York, que era um cavalo novo, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que ele tinha comprado um cavalo novo, uma sela nova, para ir atrás do amigo, né? E ele acabou desaparecendo e foi vítima da família Bender. Bom, o cavalo dele acabou parando nas mãos desse homem que comprava esses cavalos roubados. E uma coisa interessante nesse caso aqui é que ele aconteceu nos primórdios da fotografia. Era algo novo surgindo aqui. Então, a gente tem registros dessa época. A gente tem bastante ilustração, né? De casos antigos é bem comum a gente encontrar. Mas nesse caso aqui tem fotos da época, no momento que eles estavam ali escavando a propriedade. Então, bom, mas tudo isso está acontecendo, a região ali está com muito medo, porque não se sabe aonde está a família Bender. Eles vão voltar, eles vão atacar, eles vão entrar na nossa propriedade, o que vai acontecer? Eles perceberam que a família já estava ali com alguns dias de vantagem, né? Porque a família saiu e aparentemente parece que saiu às pressas, mas não se sabe exatamente quando eles deixaram, né, a propriedade. Mas eles já estavam à frente aqui da polícia, né? A polícia descobriu tarde demais que eles tinham fugido. Então, uma recompensa de $2.000 foi estabelecida aqui pelo governador. Na verdade, era $500 pela cabeça de cada um ali da família, né? Que no total dava 2.000. E o coronel York, ele colocou mais $1.000 do próprio bolso. Só que ninguém tinha nenhuma pista, ninguém sabia onde eles estavam. E as histórias contadas ali pelas pessoas começavam a ficar cada vez mais sensacionalistas, né? As pessoas dramatizavam cada vez mais. Inclusive, foi nessa época aqui que muitas pessoas começaram a falar que tinham visto já um crime acontecer dentro da casa, que tinham sido roubadas pela família Bender, que já tinham ido na casa e percebido um cheiro estranho, percebido as moscas. Então, muitas pessoas começaram a contar várias coisas, mas assim, aquela coisa, né, gente? Não se sabe exatamente se aconteceu, se não aconteceu, porque, por exemplo, teve um homem que ele contou que ele foi passar uma noite lá e ele escutou a família tirando a vida de um outro homem. Só que assim, ele não tinha certeza se era isso. E daí no dia seguinte ele foi embora. Então é meio estranho assim, né? A pessoa, ela escuta alguém tirando a vida de outra pessoa e ela consegue voltar a dormir para acordar no dia seguinte e ir embora. Mas eram essas histórias aqui sendo contadas. Teve uma mulher também que disse que foi se consultar aqui, entre aspas, com a Kate lá na casa e percebeu as moscas, percebeu um cheiro forte e achou aquilo tudo muito estranho e resolveu ir embora porque ela sentiu uma vibração estranha. Mas, de novo, isso foi tudo sendo contado depois que descobriram o que acontecia lá. Bom, a mídia, na época, assim, no país inteiro ali, começou a falar sobre os Bloody Benders, que seria os Benders sangrentos, né? Mais ou menos isso a tradução. Tomou conta, né? Todo mundo falava dessa história, assim. Eu li também que alguns jornais começaram a escrever sobre a família e escreviam, assim, já dramatizando também a personalidade de cada um ali, dos membros da família, mesmo não sendo verdade, sabe? Assim, às vezes pintando a Kate, por exemplo, com as características da mãe, né, da senhora Bender, então dizendo que a Kate era essa mulher que era a mulher demônio, que ela era hostil, que ela era brava, mas que não condizia com as descrições, por exemplo, das pessoas que conviviam com a Kate, que falavam que ela era bonita, que ela era simpática. Então, eram essas histórias que iam se criando, mas que, na verdade, eram histórias. Mas isso também era muito devido ao interesse das pessoas. As pessoas queriam saber mais sobre a família Bender. Então, o que começou a acontecer e, assim, se estendeu por vários anos depois
de tudo isso aqui, né, que aconteceu, foram os avistamentos, né? Pessoas dizendo que viram a família, que viram um membro, ou dois, ou todos juntos. E esses avistamentos vinham, assim, de todos os lugares dos Estados Unidos. Existiam essas ilustrações, esses retratos aqui feitos da família que eram divulgados. Então, pessoas de todo o país acreditavam que tinham visto alguém da família Bender ali, próximo à casa dela. E enquanto as pessoas buscam pela família Bender, tentam entender o que aconteceu com eles, a propriedade ali da família, obviamente, virou um ponto turístico ali da região, né? As pessoas começaram a ir até a propriedade porque queriam ver o que acontecia lá, começaram a levar pedaços da casa. Eu já contei isso aqui também no caso da família Lawson, né? Aconteceu basicamente a mesma coisa, as pessoas iam lá, entravam na casa, começavam a pegar partes da casa, pedaços da terra, assim, gente, aquela coisa mórbida, né, que a gente vê. Que parece que a pessoa quer levar uma lembrança ali de um assassinato, né? Isso foi tão grande assim, né? Muitas pessoas iam até a propriedade até que essa casa não existiu mais, assim, não existia mais nada lá para as pessoas visitarem. Na época também, como eu falei, estava surgindo a fotografia, né? Então, muitas fotos foram tiradas dos corpos e elas eram vendidas também. Aquele Leroy Dick, que era o primo de dos homens que foi encontrado morto lá, ele mostrava os martelos, né, aqueles 3 martelos que foram encontrados. Inclusive tem fotos na internet desses 3 martelos enquadrados, assim, mas na época eu não entendi exatamente por quê, né, gente, porque eu não sei como que era a investigação naquela época, mas esse Leroy Dick, ele ficou com esses martelos em algum momento e ele ficava mostrando para as pessoas, ó, esse martelo que eu encontrei lá, olha esse. Então, tipo, as pessoas estavam lá para assistir ele mostrar os martelos. A investigação, ela foi perdendo força, né? Eles não encontravam nada sobre a família, nenhum rastro. Então, algumas pessoas também começaram a falar que tinham encontrado a família e que tinham acabado com a vida deles, né? Tipo, justiceiros. Não, eu encontrei e eu tirei a vida deles, ou eu tirei a vida de um, ou eu conheço alguém que tirou a vida deles, que encontrou eles lá no México e tirou a vida deles. Então, todas essas histórias começaram a aparecer também. Teve até uma história, gente, de um homem no México, se eu não me engano, que ele tinha um barco e ele contou que a família Bender tentou escapar em um balão, e aí esse balão acabou acontecendo alguma coisa, e daí a família caiu, e pelo que eu entendi, 3 da família caíram no mar e um caiu no barco dele, e o que caiu no barco dele era o John Jr., e ele olhou para esse homem do barco e falou, eu sou o John Jr. Bender, e daí ele morreu. Até essa história teve. Só que o que era estranho aqui é que muitas pessoas falavam, né, eu vi. Eu que tirei a vida deles. Eu conheço quem tirou a vida deles. Né? Tinha todas as informações, só que nenhuma dessas pessoas ia lá reivindicar a recompensa, né? Os 2.000 dado pelo governo e o 1.000 dado pelo Coronel York. Ninguém ia atrás da recompensa. Então, se você realmente viu a pessoa, se você tem como provar, se você foi a pessoa que tirou a vida delas, você ia querer, né, essa recompensa. Mas ninguém ia atrás. Era porque realmente todo mundo só estava falando um monte de história. 16 anos se passaram até que uma nova notícia apareceu. 2 mulheres estavam passando por um processo judicial acerca de um roubo de uma frigideira. E essas mulheres, elas ficavam se acusando, dizendo ali que uma era a Kate Bender e a outra dizia, não, você é a senhora Bender. Elas ficavam se acusando, dizendo que elas eram da família Bender. Isso gerou um burburinho, né? Gerou ali uma coisa que as pessoas acreditavam que tinham encontrado as 2 mulheres da família. 16 pessoas que conheciam a família Bender foram levadas para tentar reconhecer essas 2 mulheres. Dessas 16 pessoas, 7 falaram que não eram as 2 da família Bender. 7 falaram que eram. E 2 pessoas falaram que não tinham uma opinião, assim, que não sabiam dizer se era ou se não era. Bom, na dúvida, eles trouxeram essas 2 mulheres ali para a região de Cherryvale, né, que é onde tudo aconteceu, para que elas passassem por uma espécie de um júri, alguma coisa assim, só que no final foi determinado que essas 2 mulheres não eram da família Bender, eram outras 2 mulheres nada a ver, e que na verdade elas tinham ali algum problema de ordem mental, pelo menos uma delas, e daí por isso tinha essa acusação. E isso foi escalonando de uma forma que as pessoas realmente acreditavam que elas eram ali da família Bender, mas não eram.
Teve também uma matéria publicada pelo Los Angeles Times em 1912 já aqui, um senhor que morava ali em um bairro tranquilo de Los Angeles, ele afirmava nessa matéria que ele tinha uma vizinha idosa e essa vizinha, em seu leito de morte, confessou para ele que era a Kate Bender. Assim, ela confessou na hora de morrer: eu sou a Kate Bender. Então, isso é só para vocês entenderem o quanto essa história mexeu ali com a região, com os Estados Unidos inteiro, né? Porque essa família simplesmente desapareceu. Não existiu qualquer rastro dessa família em qualquer lugar. Ninguém conseguiu provar realmente ter visto a família, as autoridades nunca encontraram nada deles, inclusive não encontraram nem mais pertences. O último pertence que encontraram da família foi a carroça abandonada, que eu falei para vocês, né? E o que encontraram na casa. Fora isso, nada mais. Inclusive, tinha uma teoria também de que o Coronel York tirou a vida da família já no dia que ele foi lá a primeira vez com o irmão. Né? Lembra que eu falei que ele foi com o irmão, ele conversou com a Kate, com o John Jr. e depois ele voltou para a cidade, né? Então eu acredito que ele poderia ter tirado a vida da família ali, escondeu os corpos, alguma coisa assim. Só que o próprio Coronel York, ele desmentiu isso quando ele ainda era vivo, né? Ele disse que se ele tivesse tirado a vida da família, ele jamais esconderia isso. E que ele adicionaria isso como um dos grandes feitos da vida dele, né? Então, que ele não foi a pessoa que tirou a vida da família Bender, infelizmente. Essas pessoas também que começavam a dizer que elas tinham tirado a vida da família e que conheciam alguém que tinha tirado, era estranho porque a família Bender, eles eram procurados e muito odiados. Então, qualquer pessoa que tirasse a vida deles não ia esconder isso, sabe? Seria um motivo, assim, para a pessoa se vangloriar. Eu tirei a vida, né? E até mostrar onde foi, ter os corpos, essas coisas, né? Mas isso nunca foi feito. Existe uma teoria também de que ladrões ali da região, que possivelmente já até trabalhavam de alguma forma ali com a família Bender, os encobriu. Conseguiu esconder os pertences, conseguiu apagar os rastros da família. Uma coisa que foi questionado na época é que sempre quando por exemplo, alguém perdia a vida nessas rotas, os itens que eram encontrados nas carroças ou na casa, por exemplo, assim, eram vendidos sempre no comércio local, eles sempre eram revendidos, né? E nenhum item da família Bender apareceu, né? A não ser os encontrados na casa, como eu já falei. Mas assim, pertences deles mesmo, nenhum apareceu. Então eles acreditam que ladrões que estavam trabalhando em conjunto com a família podem ter acobertado tudo isso e deixado a família escondida. E existe também uma teoria de que os mais novos da família, né, a Kate e o John Jr., eles foram para o Colorado. E essa é uma teoria, assim, que muitas pessoas acreditam. Acredita-se que os mais velhos perderam a vida em algum momento, ou seja, na viagem ou alguma doença, mas os mais novos chegaram no Colorado. E por que acredita-se que isso aconteceu? Lá no Colorado existe um cemitério que existe 2 túmulos lá, um do lado do outro, inclusive, e um é de Joseph Bender e o outro é de Katie Bender. A história, para resumir para vocês, que inclusive está publicada em um livro de publicação recente, aí 2 livros recentes, um, se não me engano, de 2013 e outro de 2022. Esses 2 livros meio que falam das teorias aí da família Bender, tá? E eu acho que, se eu não estiver enganado, os 2 falam dessa teoria do Colorado. Eu posso estar falando besteira, porque, obviamente, eu não consegui ler os 2, né? Eu só pesquisei nas fontes e citam esses livros. Mas o que eles falam? Existe esse túmulo lá dessas 2 pessoas que eles acreditam que são aí os mais novos da família Bender. Até porque casa com a possível data de nascimento dos 2, porque isso também é um dado que não se tem certeza absoluta. E os historiadores começaram a estudar e a pesquisar sobre essas 2 pessoas que estão enterradas lá. E o que eles descobriram é que bem no período ali onde tudo aconteceu aqui com a família Bender, né, que eles foram para a região do Kansas, fizeram lá a propriedade e tal, até eles fugirem, é um período que não existe registro dessas 2 pessoas.
enterradas lá no Colorado. Então eles acreditam que existem muitas coincidências. Eu teria que ler este livro, assim, e me aprofundar nessa parte da pesquisa, né, para dizer para vocês. Mas tem um dos vídeos que eu assisti que eles detalham mais essa parte dessa teoria. E assim, muitas coisas fazem sentido, mas também pode ser realmente uma grande coincidência, né? Uma mulher que tem um nome igual da Kate Bender, que nasceu ali no mesmo ano, casou-se com um homem. Só que o que é curioso para mim é que o nome do John Bender, é John Jr. Bender, é John, né? E na lápide ali tá Joseph. Então, tem essas coisas assim, né? Mas as pessoas acreditam que pode ser. E esse é o mistério desse caso, né? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, o mistério do caso não é quem cometeu esse crime, como o crime aconteceu, como em outros casos que eu trouxe aqui, né? A gente sabe o que aconteceu, né? Através dos corpos, das evidências, das pessoas que conviveram com a família e sabiam mais ou menos da dinâmica da casa. A gente sabe o que acontecia naquela casa. Mas o mistério é: onde foi parar essa família? 4 pessoas desapareceram do nada e ninguém mais soube dessas 4 pessoas. Não que fosse muito difícil você desaparecer naquela época, né? Mas eles eram procurados por muitas pessoas. Um país inteiro sabia o que tinha acontecido e eles nunca foram encontrados. Então, nesse caso, diferente dos outros, não existe muitas teorias do crime, mas sim teorias do que aconteceu com a família, que foram essas que eu disse pra vocês, né? E existe até uma teoria que eu nem mencionei, que pode ser tudo muito mais simples do que as pessoas acreditam, né? Que eles fugiram ali da propriedade deles e eles podem ter encontrado outros criminosos na rota, que tiraram a vida deles, também roubaram os pertences deles. Eles podem ter morrido de doenças, né, já que 2 eram já de uma idade avançada, né, que na época, né, gente, 60, 50 anos era assim, nossa, você tá quase morrendo, né? Então, pode ser que tenha morrido de velhice, né? E pode ser muito mais simples do que as pessoas ficam falando, né? A gente não sabe. E é aí que mora o grande mistério desse caso. Esse caso, ele é tão, assim, icônico, gente, para os Estados Unidos e principalmente ali para a região do Kansas, que existe um marco histórico. Existe uma placa, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, porque eu encontrei pelo Google Earth, que fica, inclusive, bem próximo de onde ficava a propriedade da família, que conta, assim, brevemente o que aconteceu com a família Bender. Foi muito histórico porque ele se mescla muito ali com a história de Kansas, né? Com a história ali da região, com a história dos colonizadores. Então, é por isso que é um crime, assim, né? Uma história que faz parte realmente da história dos Estados Unidos. Eu encontrei uma reportagem de 2020 que uma pessoa comprou ali a região onde ficava a propriedade da família Bender. Eu coloquei aqui no mapa para vocês, eu acho que já em algum momento do vídeo, né? Eu vou colocar aqui de novo, aonde eu acredito que seja, assim, aproximadamente. Olhando mapas antigos, olhando coordenadas, olhando onde as pessoas explicavam que ficava essa propriedade. Eu acredito que ficava mais ou menos aqui. E imaginem que mais ou menos no meio aqui, né, as ruas não eram todas retinhas como são agora, né, meio que passava essa rota que eu mencionei para vocês durante todo o vídeo. Eu gostei muito de pesquisar sobre esse caso, gente, porque eu gosto de casos assim que tenha meio que a história envolvida, né? Era um momento histórico que estava acontecendo ali e essa família estava ali agindo. Eu gostei de pesquisar o mapa, olhar mapas antigos, tentar entender e tentar entrar nessa história ali de como eram essas pessoas nessa época, né? O que elas estavam buscando ali, percorrendo essas rotas, os perigos que elas encontravam, como era tudo demorado antigamente, né? Eu começo a olhar as datas, assim, então era muito demorado, por exemplo, eu vou até tal lugar, a pessoa ia ficar 1 mês, e aí a pessoa só percebia o desaparecimento depois de 1 mês e meio. Tudo era tão diferente, a locomoção ali, né, feita por carroças, cavalos, enfim, é interessante pesquisar sobre isso, né. Eu queria até conseguir mais tempo para pesquisar mais coisas, mas realmente, assim, como esse outubro eu tentei
colocar mais vídeos aqui pra vocês, né, não dá pra se aprofundar tanto assim. Mas se vocês souberem mais sobre a história aqui, né, escrevam aqui embaixo pra mim, eu acho bastante interessante a gente conversar sobre isso, e eu quero muito saber o que vocês acham da família Bender, né, sobre essa família que vivia ali o crime diariamente em conjunto, né, realmente como se fosse um negócio de família. E é isso pro caso de hoje, muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o finalzinho do vídeo, nesse domingão. E eu preciso dar agora uma má notícia pra vocês, né, que gostam dos vídeos no domingo. Provavelmente, gente, a gente só vai ter vídeo agora no domingo em 2025, tá? Porque agora começa o final do ano e eu preciso me programar para as minhas férias, né? Porque eu normalmente viajo no começo do ano que vem. Então agora eu preciso continuar produzindo mais vídeos na semana, mas para adiantar vídeos para quando eu for viajar e o canal não ficar sem vídeos, tá? Então, o domingo vai dar uma pausa, agora a gente vai voltar, a não ser que por um milagre aí eu consiga, né, produzir mais ainda aí, né, além dos vídeos que eu preciso adiantar para as férias, consiga produzir um no domingo, porque eu gosto bastante de vir gravar para vocês aqui, sabia? Gosto bastante de vir gravar no meu cantinho, de falar sobre casos que não foram solucionados, falar das teorias, eu gosto de pesquisar casos assim também, e eu sei que tem vários que vocês querem que eu conte, eu sei também que tem a galera que não gosta, mas o domingo é reservado aqui pra galera que gosta, né, do casos não solucionados. E eu quero agradecer muito quem assiste aqui. Tem muitas pessoas que falam, eu não gosto de casos não solucionados, mas eu vou assistir porque é você. Então, muito obrigada por isso, por estar aqui comigo. E a gente vai voltar, tá? Com domingos não resolvidos, mas vai ficar um pouco mais lá pra frente, tá bom? Mas os vídeos de terça-feira vão continuar, tá, gente? Não se preocupem, é só o domingo aqui que vai dar uma pausa por enquanto, tá? E mais pra frente eu falo pra vocês aí da programação do final do ano. Vamos agradecer os nossos membros queridos, esses nomes que vocês estão vendo na tela. Muito obrigada por este apoio. Na descrição tem um link para você que quer se tornar um membro do canal e assistir lá alguns vídeos de bastidores, algumas lives que eu fiz com os membros, enfim, um conteúdo aí exclusivo para os membros, então tem esse link na descrição. Quero agradecer a Aninha Ito, Gabriela Rocha, a Beatriz Sader e a Márcia Yates, patrocinadoras aqui do canal. Muito obrigada por esse apoio, meninas. E na descrição também tem um link para a sugestão de casos e da playlist completa aqui do canal, para você clicar lá e maratonar, ver se tem algum vídeo que você esqueceu de assistir. Então clica lá. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa aqui, né? E essa semana que vai entrar, finalzinho de outubro, começa o melhor mês do ano, que é novembro. E eu não aceito outra opinião neste momento, porque é o meu mês do meu aniversário. Então, eu espero que a semana de vocês seja maravilhosa, que novembro chegue cheio de coisas maravilhosas para todo mundo que tá me assistindo aqui. E a gente se vê em um próximo vídeo na terça-feira, tá bom? Um beijão, se cuidem e até lá!